Boa noite. Boa noite. Bem-vindos à nossa casa. Que alegria ver a casa cheia. Quase que precisamos improvisar cadeiras hoje, né? Muito bom. Que todos estejam bem, que todos sigamos irmanados em muito amor, vibrando no bem, com o auxílio dos nossos benfeitores espirituais, com o auxílio do alto, que nunca desiste de nenhum de nós. E essa fé é tão linda porque essa fé é que nos move a provocar uma melhoria íntima, uma reforma íntima, nos move à caridade, nos move ao amor, ao acolhimento. E isso não faz bem só para quem recebe. Muito pelo contrário, antes faz muito bem para a gente. Porque é com a energia desse amor que a gente consegue vibrar e transmitir e transfundir muito amor e muita alegria. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos com uma conformação um pouquinho diferente na casa e a partir de hoje será assim. Por que essa conformação? Porque é necessário, quando nós recebemos graças do alto, quando nós recebemos essa ajuda dos nossos benfeitores da casa, nós precisamos que alguém faça a sustentação, que fique numa vibração de amor constante, para inspirar, para intuir, para acolher tudo isso que vem pelo amor de Jesus, nosso mestre e amigo. Então, por isso, nós temos aí, normalmente é um grupo de médiuns da casa, e que ficam vibrando positivamente, para que a palestra seja muito boa. Não preciso nem falar, né? A palestra da Mari sempre é muito enriquecedora. Muito obrigada, Mari, que vem de Guaratuba aí para nos prestigiar. Seja muito bem-vinda sempre, Mari. E mais uns avisos, nós estamos aí, eu acho que vocês já sabem, acho que a maioria que frequenta o centro aqui já sabe, que nós estamos com um projeto de construção do nosso bazar, que é a nossa fonte de renda, que sustenta a nossa casa, para a gente sempre poder ter melhorias, para recebê-los com um pouquinho mais de conforto. Então, sempre que vocês tiverem algo para doar, seja do que for, desde roupas, objetos, móveis, enfim, aquilo que para vocês pode estar sobrando, para nós faz uma diferença enorme, sempre tem quem quer. Também nesses dias nós precisamos de alimentos não perecíveis, porque muitas famílias acabam vindo aqui pedindo alguma coisa. Muita gente se muda para cá, às vezes sem nada, ou famílias passam por um perrengue, por uma dificuldade, e não tem muito a quem socorrer imediatamente. Então, quem puder contribuir sempre é muito bem-vinda à doação, porque o nosso serviço de assistência social, a nossa caridade, por vezes, tem que ser também material, não é mesmo? Além daquela caridade linda que é a de receber, se doar, acolher, ter disponibilidade, cuidar, nós precisamos também exercer a caridade material. E agora, então, eu convido todos para que em vibração boa nós possamos iniciar os trabalhos desta noite. Então, que todos agora relaxem um pouquinho, elevem seus pensamentos à espiritualidade maior, agradecendo a Jesus por mais esta oportunidade de crescimento, de acolhimento, de se ligar com aquele que só nos deseja o bem. Que Jesus, nosso mestre e amigo, continue nos abençoando, nos intuindo, para que a nossa semana seja muito rica de bênçãos, de amor, de alegria, e que a tristeza passe longe, porque se ela vir, a gente sabe que é passageira, que daqui a pouco acaba. Para que a doença que a gente está vivendo agora, daqui a pouco se dissipe, porque com fé, tudo podemos. Então vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou, para iniciarmos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja.
antes da palestra, me dá uma licença, Mari, quero convidá-los para uma noite muito especial para a nossa casa sempre, que acontece às terças-feiras, que é a noite de tratamento e cirurgia espiritual. Ela acontece presencial e à distância. Para você que está nos assistindo, então, nós sempre fazemos o convite para se preparar, para que no dia de amanhã evite comer carne, evite entrar em contendas, vibre em oração, em amor, para facilitar esse auxílio do alto. E que às 7 horas você se recolha. Um cômodo tranquilo, separa a tua garrafinha d'água, porque é ali que os fluidos curadores vão ser depositados pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz. Então, todos estão convidados. E lembrando que a cura nunca é para a gente, para a matéria, e sim para o perispírito, onde primeiro a doença se faz. Não é só a doença que a gente conhece, são as aflições, são as angústias, é tudo aquilo que às vezes nos impede de seguir com otimismo. Sejam todos bem-vindos. Mari, contigo, querida. Boa noite. Boa noite. Tá meio devagar, né? Pois é, eu gosto daquele boa noite animado. Vamos começar de novo. Boa noite. Boa noite. Vocês viram agora sim, na energia, né? Vibrante, né? Sozinhos. Quem já se sentiu sozinho alguma vez na vida? É só levantar a mão. Nossa! Será que nós estamos realmente sozinhos o tempo todo? Será que quando vocês se sentiram sós, vocês estavam sozinhos? Será que em algum momento de toda a nossa existência nós permanecemos sozinhos? Nós podemos nos sentir sozinhos. E quantas vezes não nós podemos nos sentir sozinhos, cercados de pessoas encarnadas, né? No meio de uma multidão, podemos sim estar nos sentindo extremamente sozinhos. Mas será que realmente a gente está? Vamos pensar um pouquinho, né? Nunca estamos sós. Sempre há um amigo a zelar por nós. O tempo todo. Todos nós temos um ser que é mais elevado que qualquer um de nós, que ele é escolhido para cuidar da gente. E muitas vezes, por várias encarnações, o mesmo continua nos protegendo, cuidando de nós. Nós chamamos de mentor, os católicos chamam de anjo da guarda. Mas cada um dá o nome que quiser. Eu sempre perguntei o nome, nunca me disse. Então eu já desisti, não pergunto mais, chamo de meu amigo. Não. Quem sabe um dia, né, eu possa saber o nome da pessoa, né? Uma curiosidade besta, mas a gente fica curioso, né? Eles não interferem na nossa vida em momento nenhum. Eles nos intuem, eles nos aconselham, eles nos avisam o tempo todo. Olha, tem um buraco aí na frente, você vai cair. E o que é que a gente faz? Cai no buraco, né? Porque a gente é teimoso. É necessário aprender a ouvir o que ele nos diz. E eles falam conosco, sim. Sabe aquela ideia brilhante que você tem um problema para resolver e não consegue, você tenta de todas as maneiras para resolver aquilo e não consegue, e de repente, e o que é que a gente diz de novo? Nossa, por que eu não pensei nisso antes? É óbvio, porque não foi ideia tua. A gente recebe essa intuição que nos mostra o caminho correto a seguir. Então,
quando a gente é pequenininho, e quem tem filho, muitas das crianças têm o amigo invisível. Muitos deles estão vendo o amigo invisível. Eu só brincava com meu amigo invisível, eu não queria brincar com outra criança. Porque as outras crianças eu achava burras. E ele não era, né? Então, eu gostava de brincar. Então, eu passava muito tempo, passei a minha primeira infância, eu fiquei sozinha. A segunda infância, eu não gostava de ficar junto com outras crianças. Porque não era o mesmo... Na época eu não entendia, mas não era a mesma energia, não era a mesma coisa. Mas o amiguinho invisível existe, viu, gente? Então, quando qualquer criança falar, conversa com ela. Porque mesmo sendo uma criança que nós, aos nossos olhos, achamos que é um ser inocente, a companhia dele pode muitas vezes não ser exatamente só aquela que nós queremos que seja, né? Por isso a necessidade de, desde pequenininho, ensinar a criança a orar, a conversar com Jesus, a fazermos o evangelho no lar com a participação deles, porque isso evita que antigos companheiros de vidas passadas daquele ser que está reencarnado naquela criança, consiga se aproximar dele. E só se aproxime o protetor que é para ser, né? Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante o tempo todo. Nós estamos acompanhados o tempo todo, gente. Então já deu para perceber que a gente não está sozinho nunca, né? Podem ser amigos ou inimigos. E também pode ser alguém que a gente nunca conviveu, nunca teve nenhuma existência com essa pessoa, nunca conviveu de alguma forma, tanto aqui como na erraticidade, com aquele espírito. Mas, de repente, ele pode se aproximar, né? Quando fazemos uso das nossas más tendências, inveja, ciúme, maledicência, ira, luxúria, gula, vaidade, orgulho, egoísmo, e quando se faz uso também de álcool, fumo, drogas, nós atraímos para perto de nós espíritos ainda ligados a estas mesmas tendências. Então, muitas vezes, a gente olha para a pessoa e diz, nossa, mas é uma pessoa tão boa. Mas, de vez em quando, parece que sai do eixo. A gente já viu pessoas assim nessa situação. Porque exatamente tem ou um vício moral muito acentuado ou um vício físico muito acentuado. Não se enganem. Quando você acende aquele tubinho comprido chamado de cigarro, tem pelo menos 7 com você. Eles não são maus, não são espíritos maus, eles são apenas antigos viciados em tabaco. E sentem ainda a necessidade desse fluido. A mesma coisa acontece com a bebida. E de uma forma muito mais séria acontece nos locais onde há a drogadição. Porque eles ficam presos naquele ambiente. Eles não conseguem se livrar enquanto encarnados, imagina depois de reencarnados. Eles precisam daquilo. Então, por isso, é necessário que enquanto estamos reencarnados aqui, seguir aquele conselho que Jesus diz. Enquanto estás aqui, cuida da tua vida, livra-se dos maus hábitos, que são exatamente esses vícios
físicos que a gente tem. E tem muita gente viciada em cigarro, em bebida, em alimentação exagerada. É também um vício que precisa ser trabalhado. Imagina a dificuldade, se já é difícil você trabalhar. Alguém que fume, mas que fume mesmo com vontade, 1, 2, 3 carteiras por dia. É fácil para essa pessoa simplesmente parar de vez? Não é. O corpo vai querer, vai exigir, vai puxar. E os amigos vão insistir. É a fonte da energia que eles se nutrem disso. Então é muito complicado. Imagina um vício moral, que é muito mais difícil da gente se livrar dele. Imagina a gente ter inveja, ter ciúme. E, gente, tem gente que tem ciúme exageradíssimos mesmo, e isso a gente pode ver pelo que está acontecendo por aí, né? Maledicência. Maledicência é aquele negócio assim, não, mas eu só contei ali, não vai dar nada. Gente, vai dar sim, pode ser que não dê para aquela pessoa, mas dá para você. Então a fofoca chegou em você, morre ali. Ela tem que ser encerrada ali. A gente não vai mandar a pessoa calar a boca e dizer, não me conte nada, né? Mas também não ficar, poxa, mas e daí o que aconteceu? O que foi que falou? Mas é verdade, incentivando aquele assunto. Deixa a pessoa falar e encerra ali. Não deixa sair mais da tua boca algo para frente. Ira. Eu não vou dizer que alguém ainda tenha ira, embora tenha no mundo, mas quem já está dentro da doutrina sabe já como que isso tem que ser eliminado. Mas vamos baixar um pouquinho então para raiva. Isso ainda muita gente tem, né? E a gente tem que trabalhar isso. Porque a raiva é algo que ela se instala no corpo físico, no estômago. Inevitavelmente você vai ter um problema físico no estômago. Ou uma dor de estômago, um mal-estar, alguma coisa vai estar ali. Então, trabalhar esse detalhe também, o máximo possível, né? O nosso protetor nos alerta o tempo todo. Quando nós começamos a entrar nesse padrão vibratório mais denso, mais pesado, ele avisa, ele diz, ele nos chama, ele nos aconselha. Em alguns casos, ele até, algumas coisas acontecem na nossa vida para que você saia desse padrão vibratório tão pesado. E quando nós não aceitamos e não ouvimos e permanecemos com aquela raivinha e deixamos ela crescer, não, mas aquela pessoa não devia ter dito aquilo de mim. Você pode nem tirar satisfação, mas fica alimentando aquela sensação, né, de raiva dentro de você. O nosso padrão vibratório vai cair, e vai cair bastante. O que acontece com o nosso protetor, com o nosso mentor? Ele mantém-se no padrão vibratório elevado dele. E aí, por mais que ele queira nos orientar, não vai chegar até nós essa orientação. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente sente que a coisa não está boa? Orar, conversar com o nosso protetor, deem o nome que vocês quiserem, eu chamo o meu de amigo. E às vezes, quando eu vejo que o negócio não está bom, eu digo, olha, vem cá, chega aqui, vamos conversar, porque a coisa não está boa para o meu lado. Gente, não precisa cena nenhuma, conversa com eles como se você conversa aí com o Maurício, com o esposo, com a esposa, com os filhos. Ele é um ser mais elevado, mas ele é como nós, um espírito. A diferença é que ele está desencarnado, nós encarnados. Mas chama e conversa. Dá uma mão aí, ajuda, a coisa está difícil aqui. Me ajuda, me socorre. Quando nós fazemos isso, o que acontece? Elevamos o padrão vibratório. É com o momento da prece. Que a gente faz aquela prece, parece que fica tão suave, tão tranquila a nossa vida, né? É tão leve, a gente sente-se leve. Porque a gente eleva o padrão vibratório, né?
No Livro dos Espíritos, no item 459, Allan Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E a resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Lembram daquela ideia fantástica que a gente teve para resolver aquele problema? Aí a gente tem que pensar assim, caramba, será que eu sou tão inteligente assim? É decepcionante, porque a gente vai perceber que não é, né? Porque o mérito tem que ser dado a quem? Mas nós temos o nosso mérito de ter ouvido, de ter acatado aquela intuição aqui que nos foi passada, né? Para o bem ou para o mal. Então, nós podemos receber boas informações, bons conselhos, mas podemos receber muita coisa ruim também. É fácil de compreender, né? De compreender é fácil, né? Mas e colocar em prática? É fácil? Aquela hora que você tem uma desavença com alguém, ou você está lá no teu trabalho e daqui a pouco alguém vem e te puxa o tapete. E você fica com vontade de ir lá e dar um tiro na pessoa que te prejudicou bastante. É fácil? É fácil você dizer assim, calma, respira, conta até 1000. Eu já não digo até 10, né? Porque 10 é muito fácil. Conta até 1000 para passar isso. Porque se você ficar alimentando isso, a coisa vai ficar difícil, né? E muitas vezes, muitas pessoas vêm na casa espírita e ficam se perguntando. E é uma pergunta que eu acho que aqui é feito também bastante. Por que convidam tanto para vir no grupo de estudo? Convidam aqui bastante? E vem? Olha, estão de parabéns, então. Continuem vindo, venham mais. Por que insistem tanto que é necessário aprender, que é necessário estudar? E todas as casas espíritas insistem nesse ponto. Vamos estudar, vamos aprender. Kardec disse, né? Espíritas, estudem. Porque é só estudando que a gente vai conseguir compreender e começar a colocar em prática isso que, à primeira vista, parece muito difícil de trabalhar, né? Por que a gente insiste tanto no Evangelho no Lar? Quem faz o Evangelho no Lar aqui? Olha, bem pouquinho, dedinho agora para cima. Vamos fazer, gente, vamos fazer o Evangelho no Lar, porque é fundamental. A casa espírita, quando vocês chegam aqui, vocês se sentem protegidos, né? É uma energia extremamente benéfica que a gente sente aqui. As pessoas que têm essa sensibilidade percebem a energia aqui. Eu tenho uma coisa com essa casa espírita aqui, que toda vez que eu chego ali na porta, ela cresce de tamanho. Ela fica enorme. É uma energia benéfica. E por que então não ter essa mesma energia na nossa casa? A mesma que tem aqui, nós podemos ter na nossa casa. A casa espírita tem um mentor que cuida dela, que é responsável por a parte espiritual da casa. E tem os trabalhadores que mantêm a parte física da casa em ordem, né? A nossa casa também precisa ter. Não vai ter um mentor para cada casa, mas nós temos um protetor. Cada um de nós tem um mentor. Então, numa casa que tem 8 pessoas, tem 8. Eles não vão todos de uma vez só, não, porque eles trabalham, sabe? Eles não são que nem a gente, não, que meio se desvia do serviço. Eles trabalham e trabalham muito.
E com toda essa confusão que está acontecendo aí no mundo, eles se reúnem para trabalhar, para acolher quem está desencarnando, para aqueles que estão muito assustados, aquelas crianças que estão desesperadas, eles estão lá auxiliando. Mas um sempre está ali. Então, no Evangelho do Lar, ele vem, limpa todos os miasmas que tem na nossa casa, deixa ela limpa, boa, assim, dá uma sensação de bem-estar. E a gente fazendo o Evangelho no Lar, quantos amigos nossos não vêm estudar conosco? Parentes que já foram. Eles vêm na nossa morada, eles vêm na nossa casa para estudar conosco. Então, convite aí para todo mundo que não faz o Evangelho no Lar, faça o Evangelho no Lar. Quem não souber como fazer, os trabalhadores da casa aí que se virem, ensinem aí, deem jeito. Em alguns casos, até em algumas casas, não sei se é o caso desse, mas quando a família tem dificuldade para fazer isso, vai um trabalhador da casa por até 3 vezes na casa para ajudar a implantar esse Evangelho no Lar. Façam, gente. Depois vocês vão ver a diferença que acontece na casa de vocês. No conjunto dos nossos pensamentos, os espíritos misturam os deles com os nossos. Tanto as boas influências quanto as más. Por melhor que nós possamos ser, manter o padrão vibratório elevado todo o tempo, ainda não aprendemos. Ainda a gente não consegue, a gente ainda baixa, a gente oscila muito durante o nosso dia. Basta você chutar o pé da mesa com o dedinho. Ah, você quer xingar todo mundo, né? É uma dorzinha danada, né? E aí, nesse momento, baixa. Então, novamente, tem que se reequilibrar, tem que buscar esse equilíbrio, através da oração, através de respirar fundo. Não posso pensar essas coisas, eu tenho que mudar, porque a gente oscila. Durante o dia todo a gente oscila. Aí você está prestando atenção em uma coisa interessante ali, passa aquele carro do som e resolve parar bem na frente da tua casa, mas não baixa o som. Quem é que não tem vontade de ir lá e xingar? Eu tenho. Vocês não têm? Todo mundo tem vontade de ir lá xingar. É melhor a gente sair para fora e dizer, por favor, baixa o som. Do que ficar remoendo aquela raiva assim. Que raiva. Bem agora que eu queria escutar aqui, perdi o que eu queria escutar, me desconcentrei do que eu estava fazendo. Vocês perceberam como é fácil a gente oscilar durante o dia todo? Então, nós precisamos prestar muita atenção no que nós pensamos, no que nós falamos, no que nós agimos dentro da nossa morada, ou em qualquer lugar que estejamos. Trânsito, um dos lugares mais perigosos e um dos lugares onde mais é fácil você sair de um padrão elevado. Quem é que nunca levou uma buzinada? Mulher eu sei que leva, né? Depois dizem que a gente que não sabe dirigir. Eles que não sabem ter paciência. A gente sabe dirigir, sim. Eu vi que teve gente aí que não gostou. Muito bem, né? Mas e quantas vezes acontece de você levar um susto no trânsito? Ao invés de você xingar essa pessoa, que tal você dizer que Deus te abençoe, vai com Deus, siga em paz. Nosso padrão vai estar elevado. E podemos, inclusive, ajudar aquele fulano a evitar um acidente. Quando a gente envia isso com uma boa energia. Viram? Não é difícil. É só a gente começar, né? Quando um pensamento nos é sugerido, temos a impressão
de que alguém nos fala. Quem já teve essa impressão? Tirando os médiums, né? Porque o médium está em uma coisa diferente, né? O médium, ele pode muitas vezes ouvir e às vezes até fica mais confuso do que a gente. Tentem fazer essa observação. Quando vocês estão pensando em algo, querem fazer alguma coisa, vocês estão com o pensamento de vocês ativo. Observem que vocês vão ter a impressão de estar tendo 2 pensamentos ao mesmo tempo, porque um é teu. Um é teu e o outro você está recebendo. Então, analisa bem aquilo que você está recebendo. Primeira coisa que você faz, analisa o que você está sentindo naquele momento. Que aí você vai saber se foi uma boa intuição ou não. Se veio de um espírito mais elevado ou não. É fácil. Não tem muita coisa de difícil, não. Mas somente depois que aprendemos a identificar, fica fácil. Caso contrário, nós vamos inflando o nosso ego, né? Aumentando o nosso orgulho, quando a ideia é maravilhosa. Ah, a gente fica tão feliz, né? Nossa, olha que ideia que eu tive. Só que não foi nossa, não. Mas foi do nosso protetor. E eles não se zangam conosco nunca. Eles já passaram desse patamar faz muito tempo, né? Aí, se a gente vai de mal a pior, porque vai seguindo sugestões não tão boas e vai acatando, depois de um tempo a gente quer achar um bode expiatório para botar a culpa, né? E a gente só tem as boas ideias que são da gente, as ruins não são da gente, né? Na verdade, pode nenhuma delas ser da gente. A culpa vai recair sobre nós quando aceitamos seguir aquela intuição ruim. Não vai cair sobre o outro, cai sobre nós. E agora? A quem ouvir? Qual o correto? Como saber? Como agir? Como é que eu vou fazer tudo isso? É fácil? É fácil você conseguir distinguir 2 pensamentos? É fácil você saber se aquele pensamento é teu ou não é? Gente, é fácil. Para isso, o grupo de estudo. Para isso, o estudo constante do Evangelho, do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, da codificação completa. Até chegar lá na Gênesis, né? Que é um livrinho complicado para a gente estudar, né? Mas comecem pelo Evangelho, pelo Livro dos Espíritos, depois vão passando pelo Livro dos Médiuns, que aprofunda muito mais essas questões aí. Qual o correto é facílimo, né? Todos nós sabemos, conhecemos bem o que é certo e o que é errado, o que é bem e o que é mal. A gente sabe disso. Não existe. Eu acho que hoje até os nossos irmãozinhos que estão vindo aí com 5 anos de idade já vêm sabendo disso, né? Porque a criançada está vindo cada vez mais inteligente. Né? Como agir? Mantenha teu padrão vibratório elevado. Mas Kardec ensina. Na 464, como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou mau espírito? Estudai o caso. Os bons espíritos apenas aconselham o bem. Cabe a vós fazer a distinção. Pois é. Então não tem como fugir, somos nós que fazemos a escolha, né? E se optarmos pelo lado errado, com certeza nos daremos mal, né? Trata-se do domínio que alguns espíritos podem exercer sobre certas pessoas,
são sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Está no Livro dos Médiuns, número 237. Então, você recebeu alguma coisa na tua cabeça. É só você analisar. Os bons espíritos não forçam nada, não exigem nada. Eles apenas nos intuem, nos aconselham o tempo todo. Já os não tão bons, eles insistem. Insistem e sempre buscando através daqueles defeitos morais que nós temos. Nós ainda temos uns resquícios, né, que nós estamos tentando consertar dessa vez. Nós ainda temos um pouquinho de raiva, de vez em quando uma fofoquinha, né? De vez em quando bate aquele ciúminho, né? Precisa eliminar tudo isso. Buscar compreender tudo isso. Buscar entender o mal que tudo isso está fazendo em nós. Porque é através disso aí que eles nos atacam. Então, pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Também no Livro dos Espíritos, questão 467. Cuidar do pensamento o tempo todo. Aí alguém pode estar pensar assim, mas espera aí, como é que eu vou conseguir gostar daqueles que estão jogando bomba lá em cima de um monte de pessoas que estão sofrendo horrores, em cima de crianças, né? Por puro orgulho, né? Porque são guerrinhas meio... Guerrinhas, para dizer suavemente, né? Gente, vamos nos colocar no lugar das vítimas que estão lá. Imagina você estar dentro da tua casa sem saber que vai cair uma bomba na tua cabeça. Ele já tem raiva suficiente daquele povo. Não vamos nós alimentar mais ainda quem está causando este mal. Vamos orar. Quando vem esse pensamento, puxa vida, mas como é que pode, né, uma pessoa chegar a esse ponto de que por puro orgulho matar pessoas assim, como se não fosse nada? Não vamos tentar justificar nada, vamos simplesmente orar pelas vítimas e pelos algozes. Só, não precisa mais nada, só orar. Vocês não têm noção do poder que tem essa oração. Quando ela vem mesmo com muito ensejo de que ela siga até lá. Se quando aqui é feito o Pai Nosso, muita gente talvez fique pensando, o que é feito desse Pai Nosso? Para onde que ele vai? A espiritualidade reúne toda essa energia benéfica e vibrante e leva exatamente para onde precisa. Para acalmar o que está angustiado, nervoso, sem saber que rumo tomar. Para aliviar aquele que às vezes está pensando em cometer um ato que não deve. Essa prece que nós fazemos é o que ajuda aqueles irmãos que não têm esse conhecimento que nós já temos. De saber que sim, nós temos alguém que está cuidando de nós, né? Se optarmos pelo lado errado, alguma coisa pulou aí. Tá. Vamos para o 11. Na questão 457 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos.
nem ato, nem pensamento se lhe podem dissimular. Agora, deu aquela vontade de ficar bem sozinho mesmo, né? Agora o negócio pegou, né? Nós podemos esconder qualquer coisa de qualquer semelhante reencarnado. Mas não podemos esconder absolutamente nada do desencarnado. E tudo vai depender da forma como nós estamos pensando e o que nós estamos tentando ocultar. Por exemplo, nós queremos ocultar uma boa ação que nós fizemos. Eu quero que aquela ação fique oculta. Então, a espiritualidade superior sabe que é para ficar oculta, ela vai ajudar a ficar oculta. Mas se eu estou com vontade de dar um tiro naquele senhor que está com o carro e o alto-falante ligado na frente da minha casa, quem é que vem ali do meu ladinho? Aquele diz, não, vai lá, vai brigar lá, vai xingar. Ele está te prejudicando, você não está vendo? E você vai, né? Porque eles ouvem. Só existe uma forma que podemos fugir disso. Só uma maneira de não nos envergonharmos perante os espíritos superiores é mantendo os nossos pensamentos sempre elevados, sempre, sem exceção. Se és inclinado ao assassínio, à maledicência, aos vícios, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esses pensamentos em ti. Mas também terá outros que tratarão de influenciar-te para o bem, o que faz que se reequilibre a balança e te deixe senhor de ti. Gente, está tudo no nosso domínio, no nosso controle, tudo. Somos nós que mandamos em nós. O problema está que a gente quer mandar no outro e esquece de mandar na gente. Controlando o pensamento sempre, controlando os atos, controlando palavras. Lembrando que tudo é energia, gente. Tudo, qualquer pensamento que a gente tem, a gente está criando energia. No Livro dos Espíritos, na questão 467, pode o homem se afastar da influência dos espíritos que incitam ao mal? Sim. Porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Aqui dentro na casa espírita, é preservado esse espaço. Aqui, qualquer espírito que não tenha condição de entrar para ser tratado, é mantido do lado de fora da porta. Ele não consegue entrar, existe uma barreira. Aquele que vem para querer tumultuar, para querer bagunçar, para querer influenciar negativamente, ele não entra. Entram aqueles que muitas vezes vêm com nós, a gente muitas vezes traz uma pessoa, um desencarnado conosco. Obrigada. Às vezes a gente traz um desencarnado conosco, mas que foi o nosso protetor que trouxe esse espírito até perto de nós para que venha até aqui. E este vem para ser tratado. Caso vocês não saibam, aqui acima da estrutura física da casa tem um hospital, em todas as casas espíritas, onde ficam esses espíritos que chegam até aqui e que querem permanecer. Então, livre-arbítrio. Os espíritos jamais interferem. Somente quando oferecemos a oportunidade recebemos tanto auxílio que solicitamos da superioridade ou da influência ainda inferiorizados
moralmente. Escolha é nossa, livre-arbítrio. E ninguém melhor do que a espiritualidade superior em todos os níveis que nós possamos imaginar para respeitar o livre-arbítrio. A gente está aprendendo agora, né? A respeitar o livre-arbítrio dos nossos semelhantes. Eles já respeitam há muitos anos, muito tempo. Espírito... Acho que já foi esse aí. 14. Espíritos bons nos acalmam. Sob a influência deles, conseguimos raciocinar serenamente, tomar decisões acertadas. Já nossos irmãos, infelizmente, ainda se comprazem no mal e podem se induzir aquele que pensar o que não deve. Como melhorar tudo isso aí? Olha aí o resultado. Tão fácil. Mais fácil que isso aqui é só ficar no lado ruim. Porque qualquer oração nos tira de qualquer momento vibratório baixo. Uma simples oração, um simples Deus te abençoe. Quando aquele motoqueiro passa e faz aquele barulho enorme, você diz, mas de onde que surgiu? Né? Você está dirigindo tão tranquilamente e vum! É só dizer que Deus te acompanhe, mas dizer com carinho, com amor, com afeto por aquele ser. A oração ajuda a manter maus pensamentos afastados. Ela eleva imediatamente o nosso padrão vibratório e nos conecta novamente com o nosso protetor. A nossa vida é completamente cheia de encruzilhadas. E tomar o caminho correto a cada uma delas acelera a nossa evolução. Mas em cada uma delas também encontramos muitas tentações. Qualquer momento da nossa vida nós somos tentados. É a porta estreita e a porta larga. As escolhas permanecem sendo nossas. É necessário seguir os ensinamentos de Jesus sem se questionar. Manter a nossa sintonia de pensamentos. Olha o que a oração faz ali, ó. Os maus pensamentos corroem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Basta orar. Você entrou em oração, pronto. E não precisa ficar 2 horas. A gente pode orar conversando com Jesus assim. Oi, Jesus, eu estou aqui querendo me concentrar, mas deixa eu conversar com você um pouquinho. Conversem com ele. Ele não quer ficar naquele pedestal que a gente costuma colocar, né? Ai, porque é assim. Não, ele quer nos tratar como irmãos menores dele. Então é isso que a gente precisa fazer, né? Olha aí as encruzilhadas da vida que a gente segue o tempo todo. Para seguir, a gente precisa estar ciente do que está recebendo mentalmente. Porque a porta estreita ou a porta larga não é algo físico. É uma placa que está ali. Eu vou seguir por onde? Pelo caminho melhor? Pelo que está mais fácil? Analisa os pensamentos, gente. O que eu estou pensando nesse momento? Para onde eu quero ir? Não sei o que fazer, deixa eu orar. E vou saber para onde eu vou. Então, não tenha medo de mudança. Não tenha medo da mudança. Ela assusta, mas poderá ser a chave daquela porta que você tanto quer entrar. Sabe qual porta que é essa? Aquela porta que todo mundo diz assim, será que um dia eu vou chegar na porta do céu? Gente, o céu está dentro de nós. É só buscá-lo e saber manter ele em nós, né?
Eu deixo para que cada um reflita sobre a companhia que está buscando, as sugestões que está aceitando, mas lembro a todos que Deus jamais abandona nenhum de nós. Às vezes, e não são poucas, nós o abandonamos. Então vamos manter o nosso pensamento elevado, manter o nosso pensamento sempre elevado, sempre buscando manter em nós essa paz que é tão bom de sentir. E eu trouxe um videozinho que ela vai passar para nós, onde vocês vão ter uma ideia mais ou menos de como. Aliás, esse vídeo é o primeiro. São 6. Quem quiser procurar na internet, são 6 vídeos sozinho. Vocês buscam lá sozinho e vai ter os 6 vídeos, que é uma sequência. Eu trouxe o primeiro aqui para vocês verem como eles estão o tempo todo conosco. Não vai? Sozinha, né? Então vamos pensar com bastante carinho agora, toda vez que a gente achar que está sozinho, cuidar do nosso pensamento, dos nossos atos, de tudo na nossa vida, ok? Eu agradeço a atenção de vocês, a paciência de me ouvir e a oportunidade de trabalho que a casa me oferece. Muito obrigada. Oi? Mestre amigo Jesus, somos tão felizes por já ter a oportunidade de obter todo esse conhecimento.
Então, humildemente te agradecemos. E permita, mestre amigo, que cada um de nós aqui presente possa retornar ao reduto dos seus lares, imantados com tua paz, com tua tranquilidade, com tua serenidade. E te peço, mestre amigo, que levem no pensamento um pouquinho dos teus ensinamentos. E que a tua paz, mestre amigo Jesus, abençoe a equipe espiritual que trabalha nessa casa, a equipe de trabalhadores desta casa e a todos os irmãos aqui. Que a tua paz nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.